Olá, eu sou Lara Luz e esse é o Ecos Estelares, um espaço onde a gente conversa sobre espiritualidade, consciência, símbolos, experiências e tudo aquilo que atravessa o invisível dentro e fora da gente. Aqui não existem respostas prontas, só caminhos, vivências, perguntas e ecos. Então respira fundo, se permite desacelerar um pouco e vem atravessar esse portal comigo. Você já esteve num lugar que nunca tinha ido e aí você sentiu que conhecia cada canto. Já teve uma conversa com alguém que acabou de conhecer e teve a certeza absoluta de que já viu aquele momento antes. Já olhou para uma cena, um rosto, uma paisagem, uma luz entrando pela janela e aí você sentiu que não era a primeira vez. Esse fenômeno tem um nome. E foi um filósofo francês que o batizou. Déjà vu, do francês já visto. Estima-se que cerca de 60 a 70% das pessoas já experimentaram pelo menos uma vez na vida déjà vu. É comum o suficiente para ser quase que universal. E, ao mesmo tempo, é tão estranho, tão difícil de descrever, que a maioria das pessoas simplesmente engole a experiência e segue em frente. Mas e se não devêssemos seguir em frente assim tão rápido? E se o déjà vu fosse uma mensagem do inconsciente, da alma, do tempo? Algo tentando dizer que a mente racional tem alguma coisa ali além da mente racional, sabe? Uma coisa que a mente racional não sabe receber. Hoje a gente senta com essa pergunta e nós vamos olhar para ela pela ciência, pela psicologia e pela espiritualidade. Porque cada uma dessas linguagens ilumina um ângulo diferente do mesmo mistério. A neurociência tem algumas hipóteses que são bem interessantes sobre déjà vu. E o que ela descobriu, longe de desmistificar o fenômeno, na verdade, o torna ainda mais fascinante, tá? A explicação mais conhecida envolve um curto-circuito entre dois sistemas de memória do cérebro. Normalmente, quando vivemos uma experiência, ela passa primeiro pela memória de trabalho, o presente imediato, e depois ela é arquivada na memória de longo prazo. O déjà vu ele aconteceria quando esses dois processos se sobrepõem de forma inesperada. O cérebro ele começa a arquivar uma experiência antes de terminá-la de viver. Aí ele cria a sensação de que nós já vivemos algo que está acontecendo agora. Outra teoria fala em memória familiar sem fonte, que é quando o cérebro reconhece algo como familiar, mas não encontra de onde vem esse reconhecimento. Aí o resultado é a sensação perturbadora, de familiaridade sem memória consciente que possa justificar. Isso tem uns estudos também com pacientes epilépticos que foram importantes aqui, tá? O déjà vu ele aparece frequentemente como aura antes de crises epilépticas, que envolvem o lobo temporal, a região do cérebro ligada à memória e à identidade. Isso sugere que o fenômeno tem uma base neurológica concreta. Mas, e esse mas é importante porque a neurociência explica o mecanismo. Ela não explica o conteúdo, porque certas cenas específicas, certos rostos, por que certos lugares, sabe? Por que o déjà vu às vezes vem acompanhado de uma emoção tão carregada? Uma saudade, um medo, uma alegria, uma coisa que não tem origem identificável nessa vida. O mecanismo ele pode ser neurológico. A origem do conteúdo é outra conversa. Jung nos daria uma resposta diferente. Para ele, o déjà vu poderia ser um momento em que o inconsciente coletivo, aquela camada profunda da psique compartilhada por toda a humanidade, toca a superfície da consciência. Uma memória arquetípica emergindo. Não necessariamente de uma vida anterior sua, mas de padrões tão antigos e tão universais que eles ressoam como algo conhecido. Vamos lá, imagina que a psique humana carrega em suas camadas mais profundas o registro de experiências que se repetem ao longo de milênios. O amor, a perda, o reencontro, a traição, o sagrado. E quando você vive uma dessas experiências e sente que já viveu antes, talvez seja porque em algum sentido a humanidade já viveu, e aí você carrega isso. E há também a teoria da criptomnésia. Vamos de novo, criptomésia. São memórias esquecidas que emergem disfarçadas de novidade. Você leu algo, ouviu algo, você sonhou com algo, e aí você esqueceu conscientemente. Mas o inconsciente ele guardou. E quando a situação real aparece, o inconsciente diz, opa, eu conheço isso. E aí a consciência não sabe de onde vem o reconhecimento.
Isso explica alguns casos de déjà vu, mas provavelmente não explica todos, porque há casos, e você provavelmente conhece pelo menos um, em que o déjà vu não é uma vaga sensação, é tipo uma certeza, uma especificidade que não tem origem possível nessa vida. E aí a psicologia convencional começa a ficar sem palavras para isso. Para o espiritismo, o déjà vu tem uma explicação bem direta. É memória de vidas anteriores emergindo através do véu do esquecimento, né, que normalmente separa uma encarnação da outra. Kardec, ele ensina que o espírito, ele reencarna com toda a sua bagagem, as suas experiências, os seus vínculos aprendizados, as feridas não curadas, mas a mente consciente, ao nascer no corpo novo, né, ela não tem acesso direto a essa bagagem. É como trocar de computador e não transferir todos os arquivos, sabe? Eles existem, mas não estão imediatamente disponíveis. O déjà vu, ele seria um momento em que um desses arquivos aparece. Um flash de memória espiritual. É o lugar que você nunca foi nessa vida, mas que a alma conhece de outra. O rosto que você nunca viu nessa encarnação, mas com quem você já compartilhou algo profundo em outra. E algo ainda mais específico no espiritismo, a ideia de grupos de almas, espíritos que reencarnam juntos, né, ao longo de várias vidas, em papéis diferentes para resolver vínculos, aprender juntos, se ajudar mutuamente. E aí quando você conhece alguém pela primeira vez, você sente que eles conhecem séculos. Pode ser porque você conhece mesmo, só que em outro capítulo. O déjà vu nessa visão, ele não é erro do cérebro, é só o espírito reconhecendo o que a mente ainda não sabe. A teosofia, ela vai mais fundo, de uma forma que eu sempre achei muito bela. Para Blavatsky e a tradicional teosofia, né, toda essa tradição teosófica, a consciência humana, ela existe em múltiplos planos, simultaneamente. O que nós chamamos de eu é apenas a camada mais superficial, a personalidade desta encarnação. Mas há uma instância mais profunda, que a teosofia chama de ego casual ou ego superior, que carrega a memória de todas as encarnações. Normalmente esse ego superior e a personalidade cotidiana, elas não se comunicam com facilidade. Mas em certos momentos, durante uma meditação, durante estados alterados, durante experiências muito carregadas emocionalmente, ou do nada, essa comunicação acontece. E o déjà vu poderia ser exatamente isso, um momento de contato entre a personalidade e o ego superior, que diz, sim, eu conheço isso, porque eu estava lá. O esoterismo também ele trabalha com a ideia de registros akáshicos, né? Uma espécie de memória universal. No outro vídeo a gente pode falar um pouco mais sobre isso, onde tudo que já aconteceu está registrado. Em certos estados de consciência, é possível acessar esses registros. E o déjà vu seria uma forma espontânea e involuntária desse acesso. Um momento assim que a tela da memória cósmica pisca, sem aviso, sem controle. E ainda a dimensão do tempo. Várias tradições esotéricas ensinam que o tempo linear, né, o que a gente conhece como passado, presente, futuro e sequência, é uma percepção limitada da consciência encarnada. Em planos mais elevados, o tempo ele é simultâneo, tudo existe ao mesmo tempo. O déjà vu poderia ser um momento em que essa simultaneidade vaza para a consciência ordinária. Um segundo em que você percebe, por um flash, que o que você está vivendo agora e o que você viveu antes estão acontecendo ao mesmo tempo em algum plano de existência. Há casos em que o déjà vu não é um flash, é uma certeza que persiste, né? Tem um psiquiatra, o Ian Stevenson, ele passou décadas documentando casos de crianças com memórias verificáveis de vidas passadas. Nomes, endereços, famílias, circunstâncias de morte, coisas que foram confirmadas. Não era déjà vu vago, era memória específica, localizável, verificável. E esses casos são perturbadores para a ciência convencional, né? Exatamente porque funcionam. Os detalhes batem, as famílias existem, os eventos aconteceram e as crianças invariavelmente não tinham como saber. Há pessoas que experimentam, experienciam o déjà vu de forma muito mais intensa do que um flash passageiro. É uma sensação que dura dias, que vem acompanhada de imagem, de emoção, de fragmentos de outra vida, que emergem assim com uma nitidez que o sonho comum não tem, com cheiros, com texturas, com o peso de amores e perdas que não têm origem nessa existência, mas são absolutamente reais. E quando isso acontece, a psicologia transpessoal sugere que pode ser exatamente o que parece, memória de outra vida tentando ser integrada. E que em vez de tentar suprimir ou racionalizar,
vale receber essas imagens com cuidado, com um diário, com uma sessão de regressão, com um terapeuta que entenda desse território. Porque às vezes o que emerge não é só curiosidade, é algo que precisa ser resolvido. Um vínculo que não foi fechado, uma emoção que não foi liberada, um amor que ainda ecoa. Então, o que fazer quando o déjà vu aparece? A resposta mais comum é que a maioria de nós dá. Sorri, comenta com quem tá do lado, e aí segue em frente. E tudo bem, nem todo déjà vu é um portal de revelação, né? Mas às vezes vale parar um segundo, respirar e perguntar: o que eu tô sentindo? Além de familiaridade. Há uma emoção junto? Medo, saudade, alegria, alívio? Há um rosto, um lugar, um cheiro que vem junto? Aí anota, não precisa ser longo, só o suficiente para registrar o que apareceu. E com o tempo, se houver padrões, os mesmos lugares ou os mesmos tipos de cena, a mesma emoção, isso pode ser algo. A meditação, ela também cria um terreno mais fértil para esses acessos. Quando a mente está mais quieta, o ego superior tem mais facilidade de se comunicar. Não é garantia, tá? É só um convite que a meditação nos traz. E se em algum momento isso se tornar muito intenso, muito recorrente ou muito carregado, a regressão de vidas passadas, né, conduzida por alguém de confiança, pode ser uma forma de receber essas memórias com mais consciência e menos sobressalto. O déjà vu é, no mínimo, um lembrete de que você é mais do que você é nessa vida. De que a sua consciência tem história, de que você já esteve aqui antes, de formas que ainda está aprendendo a lembrar. A ciência diz que é um curto-circuito de memória, a psicologia diz que é o inconsciente falando, o espiritismo diz que é o espírito reconhecendo, a teosofia diz que é o ego superior tocando a personalidade, o esoterismo diz que é o tempo sendo simultaneamente o que sempre foi. Talvez todas essas respostas sejam verdadeiras ao mesmo tempo, cada uma iluminando um ângulo diferente do mesmo mistério. O que eu sei é que quando o déjà vu aparece, ele traz comigo algo que a vida cotidiana normalmente não traz. Essa sensação de que existe uma continuidade, de que você não começou agora, de que há um fio que atravessa suas existências e que as mantém unidas numa história maior do que qualquer vida isolada pode contar. E talvez seja esse o presente do déjà vu. Não a resposta sobre o que foi, mas o lembrete de que foi. Então, obrigada por estar aqui, por caminhar comigo nesse espaço entre visível e invisível. Porque às vezes, aquilo que a alma tenta dizer em silêncio ecoa pelas estrelas.